Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito nosso dia, abençoe essa quarta-feira, esse dia maravilhoso, esse dia que Deus nos deu, que nós possamos ser gratos nesse início de dia e em qualquer momento do dia que você esteja vendo esse devocional, mas principalmente que nós comecemos o nosso dia em oração, em gratidão a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo dia que começa, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho e por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu e inclusive por todas as dores que Deus já nos permitiu viver, porque é nela que nós somos fortalecidos. E hoje nós temos uma palavra especial aqui para o nosso coração, diretamente de Deus, porque nada para Deus é coincidência. E essa é a palavra que nós precisamos ouvir. E que diz: quando você não entende, obedeça mesmo assim. Nós temos que andar no centro da vontade de Deus. E mesmo que às vezes não faça sentido, nós devemos continuar confiando que Deus tem uma vontade que é perfeita para a nossa vida e que os sonhos dele são tão grandes e tão maiores do que nós podemos imaginar. Então vamos receber esse devocional com nosso coração aberto. Mas antes, quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas para não perder nenhum. E se você puder e, claro, quiser, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que também vão ser abençoadas, edificadas, e a palavra chega mais longe e Deus se alegra. E agora escrevem nos comentários para decretar, para dar legalidade nessa profecia para o nosso dia e para a nossa vida, que diz assim: mesmo sem entender, eu vou obedecer, porque o milagre está na obediência. Vou repetir para você escrever aí, mas com fé. Só escreva se você tem fé de que quando você escreve, você está dando legalidade, decretando. Mesmo sem entender, eu vou obedecer, porque o milagre está na obediência. Amém? A leitura bíblica está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6, que diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Pedro e seus companheiros haviam trabalhado a noite inteira. Eles tinham experiência, habilidade e sabiam exatamente onde e como pescar. Mas naquela noite não conseguiram nada. O cenário era de frustração e desânimo. Quando Jesus aparece e manda lançar as redes novamente, parecia uma ordem sem lógica. Afinal, se não funcionou durante a noite toda, qual era o horário mais propício para pesca? Por que daria certo de dia, diante de todos, correndo o risco de passar vergonha? Ainda assim, Pedro declara: sobre a tua palavra lançarei a rede. E é exatamente aí que acontece o milagre. Esse texto nos mostra que muitas vezes nós estamos como Pedro, cansados, frustrados e com a sensação de que já tentamos tudo. Talvez seja no casamento, em que já tentamos conversar, ajustar, perdoar, mas parece que nada muda. Talvez nas finanças, quando os esforços já não trazem retorno. Ou na vida espiritual, quando oramos, buscamos, mas não sentimos resposta. O que Jesus nos ensina aqui é que o que muda a realidade não é a nossa experiência, força ou lógica. É a obediência à palavra dele. A obediência muitas vezes não faz sentido humano. Josué recebeu de Deus a ordem de marchar em silêncio em volta das muralhas de Jericó por 7 dias. Humanamente, isso era ridículo. Quem derruba muralhas com passos e silêncio? Mas foi na obediência que o impossível aconteceu. Abraão foi chamado a sacrificar Isaque, o filho da promessa.
como entregar aquilo que era justamente o cumprimento da promessa? Ainda assim, Abraão obedeceu. A sua fé abriu o caminho para bênçãos de gerações. Na prática, essa obediência também nos confronta hoje. Deus pode pedir que você libere perdão para alguém que te feriu profundamente. Humanamente, tudo dentro de você vai gritar: não faz sentido, essa pessoa não merece. Mas na obediência, você descobre a liberdade da cura. Talvez ele peça que você semeie, mesmo quando suas finanças parecem apertadas. Humanamente, isso soa como loucura. Mas no ato de fé, ele abre janelas do céu e mostra que a sua provisão vem dele, não da lógica humana. Outro ponto poderoso dessa história é que o milagre não ficou apenas com Pedro. Quando as redes começaram a se encher, ele precisou chamar outros barcos para ajudar. E isso nos mostra que a sua obediência não abençoa apenas você, mas ela transborda para outras pessoas. A oração que você insiste em fazer pode salvar a sua família inteira. O passo de fé que você dá pode abrir portas para pessoas ao seu redor. O seu testemunho de obediência pode inspirar alguém que está prestes a desistir. Perceba também que a voz de Jesus chega no momento de maior frustração. É exatamente quando já não temos forças, quando não há estratégia, que ele nos convida a obedecer. Talvez porque se o milagre acontecesse no início da noite, Pedro poderia dizer: foi a minha habilidade. Mas quando acontece após o fracasso, não sobra dúvida, é o poder de Deus. Talvez seja por isso que ele deixa você chegar até o fim das suas forças, para que você reconheça que o resultado vem dele e não de você. E aqui está a chave. A obediência antecede o entendimento. Pedro não obedeceu porque entendeu. Ele obedeceu porque confiou. Muitas vezes nós queremos que Deus explique antes de nós obedecermos. Queremos ver o milagre para depois lançar as redes. Mas Deus não trabalha assim. Ele primeiro nos pede fé. Depois ele nos mostra o resultado. O entendimento vem após a obediência. Portanto, se hoje você está diante de redes vazias na sua vida, lembre-se, não é o fim. A palavra de Jesus ainda ecoa: lança de novo. Talvez não faça sentido, talvez pareça repetitivo, talvez doa tentar outra vez. Mas, se Ele mandou, obedeça, porque o milagre não está em entender, mas em obedecer. Amém, amém e amém. E ainda no último devocional nós falamos sobre nos render a Deus, nos render à vontade dEle, estar no centro da vontade dEle, mesmo quando isso vai contra tudo aquilo que nós acreditamos ou que nós gostaríamos. Como Jesus no Getsemane, antes de ser crucificado, suando gotas de sangue, pediu para Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice, aquele sofrimento. Esse era o desejo da carne, mas ele completou: contudo, que seja feita a tua vontade. Isso é render-se, isso é andar no centro da vontade de Deus, em obediência. E nós também ouvimos na palavra que Deus pede para que nós nos sacrifiquemos. E o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é entregar a nossa vida em obediência a Ele. Que essa seja a nossa direção, não só para hoje, mas para a nossa vida. Porque é assim que nós conseguimos ter uma vida plena, mesmo que quando difícil, mesmo que quando passamos por dificuldades, por provações, mas é uma vida plena porque nós estamos no centro da vontade dEle. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor,
Nós reconhecemos que muitas vezes nós queremos entender antes de obedecer. E isso nos paralisa, Pai. Mas hoje nós escolhemos confiar, mesmo quando a lógica diz que não, mesmo quando as circunstâncias gritam contra nós, Pai. Nós escolhemos lançar novamente as redes sobre a Tua palavra. Nos dá forças, Pai, para obedecer e coragem para acreditar que o Senhor ainda pode mudar a nossa história. Que a nossa obediência, Pai, seja um canal de bênção, não só para nós, mas para todas as pessoas, todos os nossos irmãos, toda a nossa comunidade, aqueles que creem em Ti, Pai, que confiam em Ti, todos que estão orando aqui comigo. Ó Pai, nós Te agradecemos pelo Teu agir poderoso na nossa vida e nós Te pedimos, nós queremos nos render a Ti, nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Mesmo que não faça sentido, mas nós queremos a Tua vontade para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém? É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, guiado por Ele. E não esqueça que se você sentir no seu coração agora de enviar para alguém esse devocional, você ajuda essa pessoa, você talvez seja a resposta de oração que ela está esperando. E essa bênção volta ainda maior para a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Deus te abençoe.